Olá, galerinha. Enfim, como eu tinha meio que prometido, né? Se desse, eu ia gravar um vídeo para vocês com a resolução da PO, que a gente não conseguiu corrigir por conta do círculo trigonométrico, né? A gente estava trabalhando muito isso, ainda tinham muitas dúvidas, então a gente acabou ficando muito tempo na atividade de círculo trigonométrico e não deu tempo de, na última aula, a gente corrigir a PO. Porém, como vocês vão fazer PD e alguns assuntos da PO ainda estão sendo cobrados na PD, eu resolvi fazer esse vídeo com uma correção, tá? Dessa PO, vou falar aqui bem devagar e eu espero que vocês entendam. E a gente, né, na verdade, assim, quem tiver alguma dúvida ainda, se restar alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Junto com esse vídeo na agenda eu vou mandar também o link do grupo de WhatsApp que eu fiz com o pessoal do primeiro ano. Nem todo mundo entrou ainda, enfim, ninguém é obrigado a entrar, entra quem quiser. Mas enfim, se ficar alguma dúvida, me manda lá no grupo que eu tento ajudar, tá? De acordo com o possível. Então, vamos lá. Aqui para mim vai estar questão 1, questão 2, questão 3, porque eu estou usando o arquivo que eu fiz quando eu preparei a prova. Mas quando ela vai para os estudos, né, que é onde é formatada a questão, entram as questões de todas as disciplinas. Então eu não sei, eu não tô com o arquivo dos estudos aqui, eu não sei que número foi essa, tá? Mas a partir dessa questão aí que vocês estão vendo é matemática 2, eu vou corrigir todas as questões de matemática 2, beleza? Então vamos lá, a primeira questão de matemática 2 que a gente teve foi a seguinte: para medir a altura de um edifício, um engenheiro utilizou o seguinte procedimento: mediu a sombra do prédio, obtendo 10 metros. Em seguida, mediu sua própria sombra, que resultou em 0,5 metros. Sabendo que sua altura é de 1,8 metros, ele pôde calcular a altura do prédio, obtendo. Então, vamos tentar, primeiro aqui, ilustrar, né, com uma figura o que a questão está falando. Ele diz que para medir a altura de um edifício, então eu vou desenhar aqui uma reta que vai representar para a gente a altura desse edifício, tá? Então essa é a altura do edifício e a gente pode ver aqui, né, que ó, calcular a altura do prédio é o que a gente vai precisar. Então a gente vai precisar descobrir essa altura aqui, tá? Então já vou colocar aqui como H, né, porque é o que a gente quer descobrir, tá bom? Como altura, vou chamar de H, podia ser X, podia ser Y, podia ser qualquer coisa, tá? Aí ele diz que a sombra do prédio tem 10 metros. Então vamos imaginar que a luz está ali, né? Aqui assim em cima do prédio, né? E a gente vai pensar aqui, né? De alguma forma, a luz está por aqui e ela vai dar pra gente uma sombra. Então a sombra seria aqui no plano horizontal, certo? Então a gente vai ter aí uma sombra medindo 10 metros. É isso que a questão está dizendo. Então, aqui tem 10 metros. Aí, em seguida, ele mediu a sua própria sombra. Então, vamos imaginar que ele está aqui de forma paralela ao prédio, em algum ponto por aqui, e a sombra dele resulta em meio metro, né? 0,5. Então, ele está por aqui assim, e a sombra dele resulta em 0,5. Então, esse pedacinho aqui seria a sombra, né, desse engenheiro aí. Só que o engenheiro tem 1,8 metros de altura, então aqui é 1,8, tá? Aí a gente precisa calcular a altura do prédio, né? Eu posso fechar um triângulo aqui, beleza? E daí a gente facilmente observa que a gente consegue trabalhar com semelhança de triângulos. Por quê? Esse pedacinho aqui, que vai formar esse triângulo menorzinho, certo? Ele é paralelo, que aqui significa, na verdade, a altura do engenheiro, ele é paralelo à altura do prédio que a gente quer descobrir. Então, a gente pode facilmente aplicar semelhança de triângulos. Observe que aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Aqui também, como eles são paralelos ao plano, né? São paralelos e a gente está falando de altura, eles são ortogonais, ou seja, eles são perpendiculares ao plano da base daqui do triângulo, ao plano horizontal, digamos assim, tá? Então, a gente pode dizer que isso é um triângulo retângulo, tá? E esse ângulo aqui, ó, do biquinho, ele é comum tanto ao triângulo pequenininho quanto ao triângulo grandão, tá? Então, a gente pode dizer que a gente tem que esse triângulo menorzinho, ele é semelhante ao triângulozão, tá bom? Cuidado que daqui
até aqui mede 10, tá? Só esse pedacinho aqui vale meio, tá bom? Então, isso tudo vale 10. Então, daí a gente pode montar a nossa proporção. Então, a altura do homem vai estar para a sua sombra, que é 10, assim como a altura do prédio, perdão, assim como a altura do engenheiro, do homem, vai estar para a sua sombra, que é 0,5. Daí a gente pode fazer lá nossa multiplicação cruzada, nosso cruz-credo, e a gente vai ficar com 0,5H igual a 1,8 vezes 10. H, vou deixar já isolado, 1,8 vezes 10 vai ser igual a 18. Esse 0,5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, a altura do homem é 18 dividido por 0,5, por meio. 18 dividido por meio, gente, 18 dividido por meio seria a mesma coisa que isso aqui, tá? Ah, você tá confundindo? Não, eu só tô querendo mostrar aqui para vocês um macete. 18 dividido por meio seria isso aqui. Como é que a gente faz divisão de frações, né? Que a gente sabe que tem um, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 18 vezes 2, 36 sobre 1, que vai dar 36. O que eu queria falar aqui para vocês, que quando a gente divide por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2, e eu já expliquei aqui, né, o porquê, tá? Então, quando você encontrar alguma coisa dividido por meio, você já sabe que é só pegar essa coisa e multiplicar por 2, e eu provei aqui para vocês o porquê que isso dá certo com frações, tá bom? Então, por isso que o gabarito é letra D, aqui, 36 metros. Beleza, galera? Então, vamos lá. Seguindo. A segunda questão dizia pra gente o seguinte: em parques infantis é comum encontrar um brinquedo chamado escorrego, constituído de uma superfície plana, inclinada e lisa, que é uma rampa, por onde as crianças deslizam, e de uma escada que dá acesso à rampa. No parque de certa praça há um escorrego apoiado em um piso plano e horizontal, cuja escada tem 2 metros de comprimento e uma forma de um ângulo de 45 graus, né? Vou botar só a bolinha aqui, né? Porque a fonte que eu utilizei acabou colocando como o grau como ordinal. 45 graus com o piso. E a rampa forma um ângulo de 30 graus com o piso, conforme ilustrado na figura a seguir. Isso já está na figura, tá? De acordo com as informações, é correto afirmar que o comprimento L da rampa é D. Então, é isso aqui que a gente quer, tá? O piso é plano, horizontal, a escada tem 2 metros de comprimento, forma um ângulo de 45 graus com o piso, tá? Então, aqui a gente sabe que esse suporte aqui, essa estrutura, vai ter que fazer 90 graus aqui com o piso, tá? E com isso a gente já consegue perceber um triângulo retângulo para lá, um triângulo retângulo para cá. Se esse ângulo aqui é de 45 graus, esse é de 90, então automaticamente esse aqui só pode ser de 45, tá? Então aqui foi só para mostrar para vocês que a gente tem um triângulo retângulo isósceles aqui, porque ângulos da base, né? Base, porque não necessariamente a base é onde está no plano horizontal, são iguais. Tem 2 ângulos iguais, então significa que essa medida aqui vai ser exatamente igual a essa medida aqui, tá? Beleza. Só que o que eu quero descobrir está no outro triângulo, que é L. E se a gente observar nesse outro triângulo que tem ângulo de 30 graus aqui, esse aqui é 90, aqui só pode ser 60, tá? Isso aqui é só para complementar, porque essa informação de ângulo aqui, ela não vai ser tão necessária. Com o que a gente tem, a gente consegue descobrir o que a gente quer, tá? Então, o que a gente está querendo aqui, na verdade, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. É essa medida, tá? Então, vamos lá. Eu só tenho a hipotenusa do triângulo menor e preciso descobrir a hipotenusa do triângulo maior. Eu não tenho medidas de lados aqui, né? De outros lados que não seja essa hipotenusa que foi dado pra gente aqui com 2 metros de comprimento. Então, a gente tem medida de ângulos, né? O 30 graus aqui foi dado pra gente, esse 45 que foi dado também já na figura e falado no enunciado. Então, a gente já imagina que a gente vai precisar trabalhar com as razões trigonométricas aí no triângulo retângulo, certo? Então, deixa eu subir um pouquinho aqui. Vamos para a figura direto e vamos... Aqui a gente consegue definir exatamente o que a gente está querendo. Então, vamos lá. Primeira coisa,
Como eu quero L e eu tenho esse ângulo 30, eu preciso ou descobrir quanto mede isso aqui, porque aí eu aplicaria cosseno, ou eu preciso descobrir quanto mede isso aqui, porque eu aplicaria seno, tá? Como essa medida aqui, essa aqui a gente acabou descobrindo depois, vamos pensar aqui que eu vou encontrar essa medida aqui que eu vou chamar de x, tá bom? Então, com isso, eu posso dizer que o seno de 45, lembrando que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, esse x, ó, é exatamente o cateto oposto do ângulo de 45 graus. E a hipotenusa foi dada aqui, ó, 2 metros, tá? Então, o seno de 45 vai ser igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 2. Seno de 45 é um ângulo notável, a gente sabe isso lá pela tabelinha dos ângulos notáveis. Raiz de 2 sobre 2 vai ser igual a x sobre 2. Eu preciso descobrir a medida x. Então, a gente multiplica aqui cruzado, eu vou ficar com 2x igual a 2 raiz de 2, certo? Com isso, isolando o x, aqui, ó, tá multiplicando, vai passar dividindo, 2 raiz de 2 sobre 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, né? Então, pode cortar. Então, x vai ser igual a raiz de 2 metros. Então, é exatamente essa medida aqui, tá? Com isso, agora, eu consigo aplicar seno no outro triângulo para eu descobrir a medida L, já que eu já tenho x. Então, vamos lá. Seno de 30 graus é igual à medida x, que é o cateto oposto, ó, cateto oposto ao ângulo de 30 graus, sobre a hipotenusa, que é L. Quem é o seno de 30? 1/2. 1/2 vai ser igual ao x que a gente encontrou, raiz de 2, sobre L, que é o que a gente quer descobrir. Multiplicou cruzado. 1 vezes L, L. Multiplicou cruzado aqui. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2 metros. Essa é a resposta, certo? Encontramos aí que L é 2 raiz de 2 e isso dá pra gente a alternativa B como gabarito. Ok, pessoal? Seguindo. A caminhada é uma das atividades físicas que, quando realizada com frequência, torna-se eficaz na prevenção de doenças crônicas e na melhora da qualidade de vida. Para a prática de uma caminhada, uma pessoa sai do ponto A, passa pelos pontos B e C e retorna ao ponto A conforme o trajeto indicado na figura. Essa questão não era novidade, tá? A gente já tinha feito essa questão em sala, igualzinha. Então, não tinha por que errar. Então, a figura dela tá aqui, ó. Beleza? Quantos quilômetros terá caminhado se percorrer todo o trajeto? Então, todas as informações do enunciado estão aqui. Eu preciso descobrir quanto ela terá caminhado se percorrer todo o trajeto. Eu não tenho medida de todo o trajeto. Eu tenho esse trajeto AB que vale 1 e esse trajeto AC aqui que vale 0,8. Eu não tenho o trajeto BC, porque para eu descobrir todo o trajeto, eu vou ter que somar tudo isso aqui que ela caminhou, todos os lados do triângulo, que na verdade seria o perímetro. Eu não tenho, eu preciso descobrir. Então, eu preciso descobrir esse camarada aqui, que vai ser x, certo? Então, vamos lá. Eu tenho dois lados, eu tenho um ângulo entre esses dois lados e eu quero descobrir um terceiro lado do triângulo. Então, isso é um típico problema de lei dos cossenos. Então, o que a lei dos cossenos vai dizer pra gente? Eu tenho que a medida que x ao quadrado... Deixa eu ver um lugarzinho, deixa eu diminuir um pouquinho, pra gente ter mais espaço para trabalhar. Vamos lá. Então, eu vou dizer o seguinte, que x ao quadrado, a medida ali que eu quero descobrir, vai ser igual a 1 ao quadrado, a medida que eu tenho, mais 0,8 ao quadrado, certo? Menos 2 vezes o produto entre essas medidas, vezes o cosseno de 150 graus, que é o ângulo entre eles, certo? Vamos lembrar aqui no cantinho que 150 graus, ele é um ângulo obtuso, certo? Então, o cosseno de um ângulo obtuso, no caso aqui 150 graus, vai ser menos
o cosseno de 180 menos 150. Isso vai dar pra gente menos o cosseno de 30. O cosseno de 30, a gente sabe que é meio, então menos o cosseno... Desculpa, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, menos o cosseno de 30 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, é isso que a gente vai usar para substituir lá no cosseno de 150. Aqui, ó. Menos raiz de 3 sobre 2, tá? Então, vamos lá, seguindo. Então, x ao quadrado vai ser 1 mais 0,8 ao quadrado dá 0,64. Menos 2 vezes 1 vezes 0,8. Eu vou deixar esse menos 2 aqui propositalmente e vou fazer 1 vezes 0,8, que vai dar 0,8. Vezes o cosseno de 150, vou botar aqui entre parênteses, porque ele é negativo, menos raiz de 3 sobre 2, tá? Deixei propositalmente, porque como isso aqui tudo é um produto, a gente pode cortar, tá bom? X ao quadrado vai ser igual a 1 mais 0,64, 1,64. Menos vezes menos vai dar algo positivo, para começo de conversa aqui, certo? Ó, menos vezes mais vezes menos. Então, a gente tem duas coisas negativas multiplicando, a gente sabe que isso vai ficar positivo. Então, esse 2 aqui eu vou cortar com esse. Então, eu fiquei com 0,8 raiz de 3, certo? Beleza? Só que o enunciado diz pra gente aqui, ó, ele deu um dado aqui, que 1,7 é a raiz de 3. Então, vamos continuar e substituir. 1,64 mais 0,8 vezes 1,7, substituindo a raiz de 3. Então, x ao quadrado vai ser 1,64. Fazendo essa continha aqui do 0,8 vezes 1,7, isso vai dar 1,36. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1,64 mais 1,36, isso vai dar 3, certo? Então, x ao quadrado é 3. Só que a gente quer x, então a gente quer raiz quadrada de 3. E o enunciado disse pra gente, como dado aqui, que raiz de 3 é aproximadamente, né, igual a 1,7, tá? Então, a gente já sabe que aqui vai ser 1,7 quilômetros. É o nosso x aqui que a gente descobriu, 1,7 quilômetros. Acabou a questão aí? Não acabou. Por que que não acabou? Porque ele pergunta quanto ela terá caminhado ao percorrer todo o trajeto. Então, ela sai de A, vai até B, de B vai até C e de C ela retorna para A. Então, a gente quer o perímetro. Lembra? 2P. O perímetro vai ser 1 mais 1,7 mais 0,8. Todo o trajeto que a pessoa vai percorrer. Então, somando essa galera toda, a gente encontra 3,5, certo? 3,5 quilômetros. 3,5 é a mesma coisa que 3,50, né? Então, letra B é a alternativa correta. Tudo bem? Continuando aí, a próxima questão. Certo? Dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus, conforme a figura, né? O comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros é. Então, ele quer cercar o terreno. De novo, a gente tem essa medida, a gente tem essa, a gente precisa descobrir essa daqui, x. Então, de novo, eu tenho dois lados e o ângulo entre eles. Para descobrir um terceiro lado, lei dos cossenos, tá? Então, de novo, eu vou precisar descobrir quem é o lado faltante e somar essa galera toda para poder descobrir o quanto a gente vai precisar aí de metros, em metros, para poder fazer esse muro. Tudo bem? É bem parecido com a questão anterior. A diferença é que lá a gente precisou descobrir o seno de um ângulo obtuso. Aqui ele já tá direto, já é um ângulo, ó, certinho aqui pra gente, já é um ângulo notável, já vai estar bem de cara. Então, ó, x ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado
menos 2 vezes 10 vezes 15 vezes o cosseno de 60 graus. Lei dos cossenos. X ao quadrado, que é o que a gente quer, vai ser igual a 100 mais 15 ao quadrado é 225, menos 2 vezes 150. Vou deixar de novo o 2 aqui propositalmente, porque o cosseno de 60 é meio, vezes meio. Ok? Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a 100 mais 225, 325. Menos 2 vezes 150 vezes meio, ó, esse 2 eu corto aqui. Um produto que um termo é negativo vai continuar negativo, então menos 150. Então, x ao quadrado vai ser igual a 325 menos 150, isso vai dar 175. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 175. E isso vai dar pra gente, né, aproximadamente aí, né, na verdade, fatorando, né, esse 175, isso vai dar 5 raiz de 7. 5 raiz de 7 metros, tá? Então, a gente encontrou aí a medida x, 5 raiz de 7. Isso aí. Então, a gente quer agora murar. Quanto de muro vai precisar, né? Então, tem que somar 15 com 10 e com o valor que a gente achou. Então, esse é perímetro. Perímetro vai ser 15 mais 10 mais x, que é 5 raiz de 7. O perímetro, 15 mais 10, 25. 25 mais 5 raiz de 7. Bem, aí daí você pensa, daqui eu não posso fazer mais nada, né? Não posso somar 25 com 5 raiz de 7, certo? Aí eu olho para as alternativas e penso, não tem 25 mais 5 raiz de 7. Mas a gente pode sempre melhorar nossa resposta, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? 25 eu não posso escrever na forma de 5 vezes 5. E 5 raiz de 7 é 5 vezes raiz de 7. Ou seja, a gente tem fator comum aí. Eu posso colocar o 5 em evidência. Então, colocando o 5 em evidência, observe que todas as alternativas têm o 5 em evidência, ó. Então, isso já seria um indício de que o 5 ia ficar em evidência. 5 mais raiz de 7, certo? Então, o perímetro vai ser isso aqui. 5, que multiplica 5 mais a raiz de 7, isso é a nossa letra E do gabarito. Ok? Vamos lá. A quinta. A quinta questão eu tenho que ver a continuação dela aqui, ó, porque ficou quebradinha aqui no meu arquivo. Vamos lá. A gente vai ficar indo e voltando. Tá dizendo que o gabarito é A, então a gente pode ficar por lá mesmo, sem grandes prejuízos. Vamos lá. A questão não deu pra gente a danada da figura, né? Só que vamos lá, vamos interpretar o enunciado. Qual a medida do lado oposto ao ângulo de 30 graus em um triângulo? Então, eu já sei que é um triângulo. Gente, não importa como é esse triângulo. É um triângulo. Eu desenho qualquer um. Não importa. É só pra gente visualizar. Sabendo que os outros dois lados medem 2 e raiz de 3. Então, a medida do lado oposto ao ângulo de 30. Então, se eu disser que esse aqui é o ângulo de 30, eu quero, ó, qual a medida do lado oposto ao ângulo de 30? O lado oposto ao ângulo de 30, gente, vou chamar de x, porque é o que eu quero descobrir. Não? Lado oposto. Tá de frente para ele. Sabendo que os outros dois lados medem 2 e raiz de 3. Não interessa qual é 2 e qual é a raiz de 3. Não interessa. De novo, um típico problema de lei dos cossenos. Eu tenho dois lados, um ângulo entre eles e vou descobrir um terceiro lado. Tá bom? Típico problema de lei dos cossenos. A diferença é que aqui a gente só precisa desse lado. Nas duas outras, a gente precisava do perímetro, certo? Então, vamos lá. X ao quadrado. Vou vir mais para cima, porque pode ser que precise de espaço. Vamos lá. X ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes 2. 2 ficou feio, deixa eu consertar.
2 vezes 2 vezes a raiz de 3. Que raiz de 3? Vezes o cosseno de 30. Certo? Menos 2 vezes... Ah, não, era raiz de 3 mesmo, estava certo. Eu não tinha escrito ele ainda. Vamos lá. Menos 2 vezes raiz de 3, perdão, que são os lados. Agora sim, vezes o cosseno de 30. Estava certo. X ao quadrado é igual a 4. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Menos 2 vezes 2 raiz de 3. Vou deixar de propósito ali, vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Certo? X ao quadrado é igual a 4 mais 3, que vai dar 7. Então, ó, é um produto em que um só é negativo, a gente já sabe que vai ficar menos. Cortei 2 com 2 aqui, ficou 2 raiz de 3 vezes a raiz de 3. Vezes aqui. Então, x ao quadrado é 7 menos 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3. 2 vezes 3. Então, x ao quadrado dá 7 menos 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 é 6. 7 menos 6, x ao quadrado é 1. Se x ao quadrado é 1, x é igual a raiz de 1, que vai ser igual a 1, certo? Pronto. A nossa medida x aí é igual a 1. Acabou. Letra A, 1. Por que acabou? Não tinha mais nada para fazer, porque ele só queria, ó, qual a medida do lado oposto ao ângulo de 30 graus. É exatamente, ó, o bonitinho do x aqui que a gente já encontrou, ok? Então, questão, assim, de aplicação direta de lei dos cossenos, tá? Sem segredo, sem mistério. Seguindo aí. Aqui era a continuaçãozinha. Opa. Aqui era a continuaçãozinha, né? Vamos para a última aí. É a última, essa é a última. É, né? Essa é a última questão. Vamos lá. A figura apresenta o delta do rio Jacuí, questão que também estava na apostila e fizemos igualzinho em sala de aula, tá? Na região metropolitana de Porto Alegre. Nele se encontra o Parque Estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua proximidade com a região metropolitana torna-o suscetível aos impactos ambientais causados pela atividade humana. Então, aí a gente tem uma representação, né, desse delta do Jacuí aí. A distância do ponto B ao ponto C é 8 km. Então, vamos começar a escrever na questão aí o que ela tá dando pra gente. De B a C é 8. Então, aqui, ó, mede 8 km. O ângulo A mede 45. Então, vamos começar a escrever. Mede 45 graus. O ângulo C mede 75. C, 75 graus, né? Beleza. Uma maneira de estimar quanto o delta do Jacuí está sob influência do meio urbano é dada pela distância do ponto A ao ponto C. Então, olha só, a gente quer a distância do ponto A ao ponto C aqui, ó, x aqui. Esse bonitinho aqui que a gente quer descobrir. Deixa eu apagar que ficou feio esse x. Vamos lá. Vamos lá. X aqui, ó. É isso aqui que a gente quer descobrir. A cor não ficou boa. Vamos botar verde. Pronto, dá para enxergar melhor. Então, é isso que a gente quer descobrir. A distância de A ao ponto C. E que distância é essa em quilômetros? Vamos lá. Eu tenho dois ângulos, tenho um lado, quero descobrir um terceiro. Nesse caso aqui, fica complicado da gente usar a lei dos cossenos. Aqui ficaria mais fácil a gente aplicar a lei dos senos, tá? Aí você me pergunta, pô, mas assim, oposto ao ângulo de 45 eu tenho 8, mas eu não tenho aqui ao de 75. Esse lado aqui, gente, isso aqui tá pouco importando pra gente. Isso aqui a gente não quer saber, tá? O que vai ser importante aqui? Com as informações desses dois ângulos, eu consigo descobrir quem é o ângulo em B. Vamos lá, quem é o ângulo lá em B? O ângulo em B vai ser 180, né? Porque a soma dos ângulos de um triângulo é 180, menos o ângulo de 75, menos o ângulo de 45. Fazendo esse cálculo aí, a gente vai ver que B mede 60 graus.
Então, é isso que importava pra gente. Esse ângulo aqui, ó, vai medir 60, tá? Então, agora a gente tem aqui o lado 8 pro ângulo de 45 e o lado que a gente quer descobrir x pro ângulo de 60. Observe que os dois são ângulos notáveis que a gente conhece o seno deles. E a gente conheceria o cosseno também, mas nesse caso aqui seria um problema para a gente usar a lei dos senos. Então, o que a lei dos senos vai dizer pra gente? Deixa eu dar uma subidinha aqui. Deixa só a figura aí e vamos calcular aqui embaixo. O que a lei dos senos diria pra gente aqui? Pela lei dos senos, eu tenho que o meu lado x vai estar pro seno do ângulo em B, assim como o meu lado BC, lá que é 8, vai estar para o seno do ângulo em A. Eu já sei que o seno de B é seno de 60 graus. E 8 vai estar para o seno de A, que é seno de 45 graus. Certo? Então, daí a gente substitui x. Quem é seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. 8 está para o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Vou continuar aqui, ó. Tá? Então, eu já sei que eu tenho, ó, esse 2 aqui com esse aqui, eu já posso cortar e multiplicar cruzado. Então, eu vou ficar com raiz de 2x igual a 8 raiz de 3. Isolando o x, eu tenho 8 raiz de 3, raiz de 2 passou dividindo raiz de 2. Daí, eu vou ter que racionalizar, né? Então, x vai ser igual a 8 raiz de 3 vezes raiz de 2, vai dar 8 raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que dá 2. Então, fazendo a divisão aqui, 8 por 2, a gente encontra 4 raiz de 6 quilômetros, certo? E daí a gente vê que o nosso gabarito era exatamente a letra B, 4 raiz de 6, certo, pessoal? Então, como na prova vai cair lei dos senos e lei dos cossenos, eu achei muito importante que a gente fizesse essa correção, tá bom? E eu vou deixar aqui para vocês, estou mandando o link. E qualquer dúvida, vocês entrem no grupo de WhatsApp, coloquem lá. E assim que eu puder, né? Pode ser que eu esteja ocupada no momento, eu respondo para vocês, tá bom? Então, é isso. Fora isso, é aquilo que a gente conversou. O que vai cair na PD? Exatamente sobre aquilo que a gente falou, que eu coloquei na agenda e sobre aquilo que a gente revisou na última aula, tá bom? Então, se por acaso você perdeu, volta lá na aula gravada e dá uma olhadinha lá sobre tudo que a gente conversou, tá bom? Ó, beijo pra vocês e aproveitem.